Ele foi expulso, né? Só porque foi falar com o bispo lá de Aparecida que Jesus falou que não era para receber mais a comunhão na mão, que seria na língua, e ele não gostou, né? E ele saiu meio que expulsado de lá. Eu vou ler aqui um trechinho que fala, né, do Concílio Vaticano II e a apostasia. A gente sabe que depois do Concílio Vaticano II foram que eles ordenaram ministros da Eucaristia e ordenaram que ia receber a comunhão na mão. Do livro aqui, Os Avisos de Deus, né? Vamos lá. Hoje nós podemos ver e entender que muitas profecias da Sagrada Escritura estão se cumprindo como estas. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Está escrito lá em São Lucas, capítulo 17, versículo 25. E digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? São Lucas 18:8. A gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? A maioria das pessoas estão aderindo a isso, né? A receber a comunhão indignamente. E diz, pastores protestantes participaram ativamente da elaboração da missa nova, elaborada após o Concílio Vaticano II. Era da responsabilidade do secretário para a unidade dos cristãos, sob o comando do cardeal Bea, preparar os convites para o concílio às igrejas não católicas, comunidades eclesiásticas, observadores e delegados. Enviando os convites em nome do Papa, encontravam-se na primeira sessão do concílio os seguintes representantes do protestantismo. Prestem bastante atenção aqui para vocês verem. Comunidade Anglicana, 3 representantes. Aliança Mundial Luterana, 3 representantes. Aliança Mundial da Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana, 3 representantes. Igreja Evangélica Alemã, 1 representante. Convenção Mundial das Igrejas de Cristo, 1 representante. Friends World, 1 representante. Internacional Congregation, 2 representantes. Conselho Mundial Metodista, 3 representantes. Conselho Ecumênico das Igrejas de Genebra, 1 representante. Associação Internacional para o Cristianismo Liberal e a Liberdade Religiosa, 2 representantes. São as igrejas, né? E as comunidades eclesiásticas que foram enviados esses convites para essas comunidades aqui. Diz a Sagrada Escritura: experimentarão a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso cairão na apostasia. Está lá escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 5. Desse modo ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3. Com imensa tristeza, assistimos a cada ano que passa um aumento na descaracterização da nossa Igreja Católica, de tal forma que, se formos comparar a sua situação atual com algumas décadas passadas, poderíamos afirmar, sem nenhum exagero, que essa de hoje parece claramente outra igreja. E qual a causa deste descalabro? A apostasia que tomou conta do clero, olha só, dos religiosos e dos leigos em sua imensa maioria. Jesus fala que a crise da fé e da moral serão tão grandes, mas tão grandes, que se não fosse abreviado esses dias, pessoa alguma se salvaria. Está escrito em São Marcos, capítulo 13, versículo 20. Ele está indicando a extensão da onda de crimes, os pecados e apostasia que distribuirá a sociedade no final dos tempos. Ou seja, a grande apostasia mundial, o desrespeito a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a apostasia, os pecados e as ofensas a Deus serão gerais. Atingirão todos os povos e quase todas as pessoas ofenderão a Deus. Não é exagero, não. Quase todas as pessoas ofenderão a Deus. E só andar um pouco na rua ou ver o que está transmitido na televisão. Profetizou a Sagrada Escritura: se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria salvar-se. Mas ele abreviou aqueles dias por causa dos eleitos. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? São Lucas 18:8. Isso quer dizer que no fim dos tempos a fé e a virtude serão coisas raras, raríssimas. Um privilégio e responsabilidade de pouquíssimos. Hoje nós vemos pouquíssimas famílias nas quais os pais ensinam a educação religiosa para os seus filhos. Estes, por sua vez, não obedecem aos seus pais.
estão acontecendo hoje. O Natal virou só comércio. Trocaram o menino Jesus por um velho barbudo que carrega um saco nas costas. A Quaresma, que é um tempo de penitência pelos 40 dias que Jesus ficou no deserto, se sacrificando pelos nossos pecados, está no esquecimento da grande maioria dos católicos. Este é um tempo profetizado e anunciado na Sagrada Escritura, em que Satanás iria deflagrar todo o seu ódio contra a igreja, sabendo que pouco tempo lhe resta antes que seja julgado e precipitado para sempre no inferno, lugar de condenação eterna para o demônio e todos os que se rebelam contra o Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz a Sagrada Escritura: ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está em Apocalipse 12. Neste momento, uma grande guerra está sendo travada entre as forças da luz e a das trevas. Satanás quer almas para dividir com ele a sua condenação eterna no abismo infernal. Esse foi um trecho que eu li aqui, muito importante esse trecho, né? Fala realmente das astúcias de Satanás sobre a igreja e que é o que está acontecendo hoje. Tudo que eu disse aqui está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. A maioria das pessoas está aderindo à apostasia, à perca da fé. Muitas pessoas ainda precisam ser instruídas pela fé. E a gente está falando aí sobre a comunhão, né? A gente sabe que realmente é o que está acontecendo hoje também, né? Em muitos lugares. Não tem mais respeito sobre a comunhão, entregando na mão e em pé. Eu vou trazer um relato para vocês aqui de alguns papas, né, que falam sobre a comunhão. Eu falei São Tomás de Aquino, mas ele também fala que a distribuição do corpo de Cristo pertence ao sacerdote por 3 razões. Quais são essas razões? Prestem bastante atenção. Primeira, porque consagra na pessoa de Cristo, né? E assim como Cristo consagrou o seu corpo na última ceia e o deu também a partilhar aos outros, do mesmo modo, tão como a consagração do corpo de Cristo pertence ao sacerdote, assim também a sua distribuição lhe pertence. Quer dizer, o sacerdote, além de ele ter as mãos consagradas, a distribuição tem que partir das mãos dele, né? Segunda, porque o sacerdote foi nomeado intermediário entre Deus e o povo. Portanto, assim como lhe compete oferecer a Deus as oferendas do povo, assim também lhe compete entregar ao povo as oferendas consagradas. Terceira, porque por respeito para com este sacramento, nada lhe tocar a não ser o que é consagrado. Olha só para vocês verem. Olha só, eis porque o corporal e o cálice são consagrados. Da mesma maneira, as mãos do sacerdote, para que toquem este sacramento. Assim, é lícito que qualquer outra pessoa lhe toque, exceto o caso de necessidade, por exemplo, se caísse ao chão ou qualquer outro caso de urgência. Concílio de Trento, 1545-1563, fala: na comunhão sacramental sempre foi costume da Igreja de Deus receberem os leigos a comunhão das mãos dos sacerdotes. Concílio de Trento. Com razão, a justiça se deve conservar este costume como proveniente da tradição apostólica. São Pio X, ele fala, do Catecismo de São Pio X, né, 640, como devemos apresentar-nos nos atos de receber a Sagrada Comunhão. No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia. Olha só que é importante isso daqui, né? Na hora que o sacerdote vai entregar a hóstia ali, a gente olhar para a hóstia, né? Imaginar Jesus ali, né? A gente olhando para ele. E fala, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre os lábios, o lábio inferior, né? Não precisa abrir a boca todo tamanho, só mesmo, né, colocar um pouquinho a língua para fora ali para que o sacerdote coloque a hóstia. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. Olha só, senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta, quer dizer, o véu. Quando se deve engolir a Sagrada Hóstia? Fala assim, quer ver? Devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível e convém abster-nos de cuspir algum tempo. Se a Sagrada Hóstia se pegar no céu da boca, que às vezes a gente pega ali, cola no céu da boca, o que deve fazer nesse momento, né?
que fala: se a sagrada hóstia se pegar o céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca porém com os dedos, né? Chegar a colar no céu da boca ali a sagrada hóstia, nunca a gente pode meter o dedo na boca e tentar tirar com o dedo. Fala aqui que a gente tem que tentar, né, descolar ali com a língua. E deixa eu ver aqui, ordinariamente, pelas mãos consagradas de um sacerdote católico, ordinariamente a Sagrada Comunhão deve ser recebida. O modo de receber é sempre na boca e de joelhos. Se não há problema físico no ato de se ajoelhar, se a pessoa tiver algum problema, né, que às vezes de coluna, alguma coisa que às vezes não pode ajoelhar, tudo bem, mas caso contrário, é de joelhos. Então, assim, a gente vê que aqui o que a igreja fala, né, os papas aqui sempre orientam as pessoas a receber dignamente, como a igreja sempre ensinou, de joelhos e na língua, com a patena. Aqui também diz aqui, deixa eu ver. Tem mais um relato aqui do livro, né, que eu estava lendo aqui, que o próprio inimigo fala, ele fala assim, quer ver? Exorcista, continua a dizer a verdade em nome da Santíssima Trindade. Olha só o que ele fala: devem receber convenientemente os sacramentos, fazer uma confissão verdadeira. Esse dia a gente viu um sacerdote, a gente colocou até o vídeo aqui no programa, um sacerdote falando que não precisa confessar, pode entrar na fila e receber a comunhão porque os seus pecados vão ser perdoados. Tem um vídeo na internet que fala sobre isso. E aqui nesse exorcismo do Padre Gabriel Amorth, o próprio inimigo revela que deve fazer a confissão verdadeira e não apenas participar nas cerimônias penitenciais e na comunhão. A comunhão, o celebrante deve dizer 3 vezes, ele falando: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, né, aqui, não uma vez só, devem receber a comunhão na boca e não na mão. Esse aqui é um relato, um pequeno trecho aqui do exorcismo que ele próprio revela ao Padre Gabriel Amorth como se deve receber a comunhão, né, Serginho? Esse aqui, ó, daqui, tá aqui, ó. Então vamos lá, então vamos trazer mais uma leitura aqui. A fé e a perda a crise e a perda da fé católica. Está no livro aqui, o Aviso de Deus, né? A crise e a perda da fé católica. O fim da Igreja Católica do Brasil? Qual você acha que vai ser a religião do seu filho ou do seu neto? Se você pensa que será a religião católica, você está enganado. E sinceramente precisamos pensar sobre o assunto, porque se nós não fizermos nada, a religião católica vai sumir do Brasil. Na próxima década, espera-se que os católicos já não sejam a maior religião deste país, e ela vai continuar em queda, se tudo continuar como está. Aqui a gente, dando um ênfase aqui, a gente sabe que o anticristo ele vai perseguir os católicos, ele vai acabar com o cristianismo. Não vai existir a Igreja Católica nesse tempo do anticristo, né? Outra seita sim, mas a Igreja Católica vai ser perseguida por ele, vai acabar com o cristianismo. Vamos explicar quais são as causas deste problema e o que você pode fazer para ajudar a impedir o sumiço do catolicismo no Brasil. Desde 1940, o número de pessoas autodeclaradas católicas no Brasil diminuiu todos os anos. Os católicos, que eram mais de 90% da população brasileira na metade do século passado, hoje representam sequer 50%. E a previsão é de que em 10 anos nós sejamos apenas 38% de católicos aqui no Brasil. Isso vem trazendo consequências irreparáveis no nosso país. Estamos como uma nação descrente. O próprio Ministério Público já pediu o fim da oração do Pai Nosso nas escolas, ou seja, a terra de Santa Cruz, fundada pela Santa Igreja, cujo primeiro e principal ato público foi a missa. Uma missa está destinada a acabar. Nas escolas a gente não vê mais aquela oração do Pai Nosso, né? Já acabaram e estão querendo acabar, né? Não estão querendo que tenha mais essas orações em locais públicos. Esse é apenas o começo da história, porque existem alguns motivos principais que estão matando cada vez mais a fé católica no Brasil. O problema já cita a página também desse livro aí. Eu li aqui na página 24, né, do livro O Aviso de Deus, e também tem as raízes do problema, né, que fala assim: precisamos entender primeiramente as raízes deste problema. Para entendermos com isso é revelante. Uma pesquisa disponibilizada recentemente pela Agência Católica de Notícias mostra que apenas 8% das pessoas que se dizem católicas no Brasil mantêm o preceito de frequentar a missa todos os domingos. Perdemos para os Estados Unidos, que é um país de maioria protestante, e também para países como França e Itália. Alguns países sofrem a perseguição, como por exemplo a Nigéria.
Nigéria, que é um país que tem mais frequência na missa, onde cerca de 94% frequentam a missa todo domingo. Nós temos uma grande quantidade de gente que se denomina católico e uma pequena quantidade que se faz realmente o que tem que ser feito. O restante é o que a gente conhece como católico não praticante. Então, assim, a gente vê que realmente, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, no final dos tempos, a fé católica, ela está sendo extinta, meio que extinta, né? Por quê? Porque a tradição da Igreja Católica, eles não querem mais que a gente fale sobre isso, né? Eles não querem conservar isso. Por quê? Porque está querendo aderir a uma missa nova, ao modernismo. Por isso que eles não querem que continue dando a comunhão como antigamente. Eles querem que continue dando a comunhão na mão e em pé, né? Tem um relato que eu vi uma moça falando que teve um lugar aí fora que o sacerdote, né, na hora ali de entrega da comunhão, ele falou, o povo todo estava ali na missa, que a partir daquele momento o bispo tinha decretado que era para dar a comunhão na mão e em pé. Quando ele falou isso, as hóstias ficou flutuando ao redor dele, as hóstias. E daí ele falou bem assim, eu acho que Jesus não quer que a gente dê a comunhão na mão e em pé. Ele quer que a gente dê a comunhão na boca. Então, assim, são relatos que acontecem que Jesus está realmente mostrando para as pessoas que isso é um ato de sacrilégio fazer isso. O livro A Palavra de Deus, as mensagens, Jesus fala demais sobre isso. O profeta Pedro II sempre batia nessa mesma tecla, tem que ter o respeito na casa de Deus.